Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa. E, como sempre, já começo agradecendo você por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site, o advjus.net, que já é bem conhecido. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, como a gente já apresentou em outras ocasiões, estamos trazendo e vamos apresentar o ADV Jus Interativo, aquele mesmo com várias participações que você já aprovou. O ADV Jus já está no ar, fique aqui. Legal, como eu disse, ADV Jus Interativo. Nós vamos abrir espaço no início do nosso programa para Direito Imobiliário com o especialista Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falarei sobre contrato de compra e venda de imóvel. A compra e venda é a aquisição ou alienação do domínio em troca de um valor a ser pago pela parte que adquire o bem, sendo justamente o que dispõe o Código Civil em seu artigo 481. Em suma, os contratos de compra e venda de imóvel diferem dos demais contratos de compra e venda no que tange às especificidades do imóvel, qual seja documentos, garantias e cláusulas específicas. O contrato de compra e venda, por si só, não é o meio suficiente para a transferência da propriedade, pois a transferência da propriedade imóvel em nosso sistema depende do registro no cartório, havendo clara distinção entre o ato do contrato e o ato da transmissão da propriedade. Isto porque a venda só se concretiza com a lavratura da escritura pública por um tabelião no cartório de notas, sendo essa a etapa posterior à da assinatura do contrato. Com relação às partes contratantes, a obrigação do contrato produz efeitos entre as partes sem a necessidade de maiores formalidades. Contudo, tem-se como importante o registro para que o contrato produza efeitos quanto a terceiros que dele não participaram. Não havendo registro do compromisso de compra e venda em matrícula do imóvel, existirá apenas uma obrigação de o promitente vendedor outorgar a escritura definitiva depois de quitados os valores ajustados. Essa obrigação tem caráter pessoal, interpartes, ou seja, nada impede que o vendedor outorgue uma escritura pública de compra e venda para um terceiro e que este registre no cartório de registro de imóveis, sendo averbada na matrícula. Neste caso, o promitente comprador somente poderá pleitear perdas e danos ou cláusula penal em face do promitente vendedor e mais ninguém. Por outro lado, havendo registro do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, nasce um direito real de aquisição do bem imóvel em favor do promitente comprador, também chamado de direito real intermediário. Assim, o efeito deste compromisso de compra e venda registrado passa a ser erga omnes perante terceiros, impedindo aquelas situações prejudiciais, como, por exemplo, de venda do imóvel para terceiros. Portanto, o registro do compromisso de compra e venda é o que confere maior segurança jurídica às partes e dá maior amplitude do direito obrigacional do contrato. Fecho com essa frase a minha participação. Quem não registra não é dono. Fico por aqui e volto em breve com mais direito imobiliário aqui no ADV Jus. Um abraço e até lá. Legal, muito obrigado, doutor. Agora nós vamos abrir espaço para Direito Ambiental com o Dr. Fabrício Martins Pereira. Confira aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, no ADV Jus Especial, falaremos um pouco do direito adquirido no direito ambiental. É uma pequena cilada àqueles que não estão familiarizados com o direito ambiental entender e até argumentar em defesa o direito adquirido em favor do cliente que tenha cometido uma infração ou esteja agindo em determinada atividade que não esteja amparada efetivamente pela legislação, regulamentação ambiental.
Na verdade, o colega não pode invocar a favor do seu cliente o direito adquirido sobre qualquer atividade que ambientalmente não esteja adequada, não esteja de acordo com a legislação e regulamentação ambiental. Por quê? Porque não faz direito adquirido contra o meio ambiente. A matéria já está pacificada, a súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça já definiu que não há ato consumado em matéria de direito ambiental, justamente para que o poluidor não perpetue com as suas ações ao longo do tempo. Então, imagine a situação de um proprietário que adquire um imóvel dentro de uma área de preservação permanente e contra si nunca houve nenhuma ação do poder público, etc. Mas ele vai responder pelos efeitos de uma eventual ação, no caso ação civil pública, anteriormente à sua propriedade, à aquisição, porque ele assume aquele passivo ambiental naquela propriedade e por ser imprescritível o direito ambiental, ele também não vai ter o ato consumado daquela irregularidade que está sendo praticada, ou seja, uma construção, uma intervenção na área de preservação permanente. Portanto, os colegas devem tomar muito cuidado, às vezes parece muito claro o direito em alegar que o fato se consumou, mas principalmente em razão da súmula do STJ, não há ato consumado, não há direito adquirido contra o meio ambiente. Até o próximo ADVJus especial com mais direito ambiental. Legal, muito obrigado, doutor Fabrício. Olha, meus amigos, interessantíssima pauta agora de prática processual penal. É com o doutor Joaquim Romão Neto. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje o assunto é o coronavírus, que já afetou o funcionamento da justiça em nosso país, com a restrição de acesso aos tribunais, bem como suspensão de prazos processuais, adiamentos de audiências e por aí vai. E o que se sabe amplamente é que para a transmissão do vírus basta, por vezes, um simples abraço ou aperto de mãos. Com grande preocupação sobre o contágio e a transmissão do coronavírus, na prática criminal, o que muitas pessoas têm nos perguntado é o seguinte: se quem tem os sintomas e não toma os cuidados básicos de transmissão, comete algum crime. Vamos lá. Em primeiro lugar, a legislação penal protege a saúde pública como um bem jurídico. E é daí que vai se examinar se determinada conduta será ou não criminosa. Foi editada recentemente, em 6 de fevereiro de 2020, a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas que podem ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. Entre as medidas estão o isolamento e a quarentena, regulamentadas conforme a portaria do Ministério da Saúde, e é elaborado também um termo de consentimento sobre os riscos de não atendimento da medida. É aqui então que pode estar o crime, enquadrado no artigo 268 do Código Penal, de infração de medida sanitária preventiva. É um crime punido com detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, por exemplo, aquela pessoa que, conhecendo o perigo de contágio, expõe outras pessoas ao risco de contrair o coronavírus, descumprindo as regras legais, e não somente as orientações cotidianas de lavar as mãos, etc. Essa pessoa, essa conduta de quem em tese propaga a doença por assumir o risco de interação social, descumprindo então o isolamento ou a quarentena como uma determinação do poder público destinada a impedir a propagação. Vamos resumir. De um lado, existem as orientações de higiene e bom senso, as quais são apenas políticas educativas. Para quem descumpre, aí não há crime. Mas, de outro lado, a propagação do coronavírus será sim merecedora de responsabilidade penal nos casos de concreta ofensa à saúde pública. Aí sim, daqueles que portam o vírus ou estão em observação, mas assumem o risco e insistem na convivência social, descumprindo, por exemplo, a regra do isolamento. Oxalá essa pandemia passe rápido para que a justiça e todos os setores da nossa sociedade possam voltar à rotina normal de trabalho. Um abraço, até o próximo ADVJus. Legal. Meus amigos,
O que vocês acham da necessidade do fortalecimento da imagem corporativa do escritório? É necessário? Eu gravei um vídeo a esse respeito. Confira. Olá! Em tempos de extrema oferta, de pouca credibilidade, custos elevados e pouquíssima ética, os bons profissionais devem valer-se das possibilidades existentes no Estatuto da OAB para galgar dias melhores no exercício da advocacia. Foi-se o tempo em que a clientela dirigia-se ao escritório de cabeça baixa, aliás, como faz o gado, em direção ao curral. O cliente de hoje, ele já chega ali com uma série de questionamentos, algumas respostas, inclusive obtidas de várias formas, de várias fontes. E acreditar que apenas oferecer uma boa estrutura no atendimento preliminar e que com isso o cliente está 100% fidelizado, olha, é um grande engano, uma utopia completa. Absolutamente ele não está. Então, como chegar aos clientes que já conhecemos, não permitir que eles nos esqueçam e também falar com novos clientes, falar diretamente com novos e exponenciais clientes? Eu arrisco dizer que existem sim algumas maneiras, mas é necessário destacar que atualmente nós vivemos na era da imagem e isso é o que conta. Está mais que provado que um vídeo bem produzido, com conteúdo, ganha disparado de qualquer texto, publicação ou mesmo ilustração. Mas atenção, um vídeo mal elaborado pode sim simplesmente produzir o chamado marketing negativo, o marketing contra, e isso é muito sério. Portanto, o advogado moderno que quer sobressair-se na profissão, obter novos clientes, fidelizar os existentes e os antigos, deve urgentemente familiarizar-se com câmeras, microfones e principalmente tornar-se um habitué dessa prática. Em suma, é mais que necessário aparecer para ser lembrado, concorda? Navegar na seara contrária ao que está sendo aqui exposto é simplesmente caminhar para a bancarrota na advocacia. Então se liga. Legal? Dúvidas? Por favor, entre em contato conosco aqui no ADVJus, que vai fazer um ligeiro intervalo e volta já já. Aguarde. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta com o ADVJus TV de hoje. Neste bloco vamos abrir espaço para a segunda parte da exposição sobre a LGPD feita pelo Dr. Igor Lupino. Muito interessante, confira. Eu gostaria, doutor, só que para o pessoal ficar mais aí ligadinho, agora no início a gente falasse a data de entrada dessa lei está prevista para? Agosto de 2020 agora. Então, portanto, está perto aí. Agosto, o mês mais lindo do ano, viu, doutor? É isso mesmo. Agora, a pergunta que segue aqui é o seguinte: as empresas podem transferir dados para fora do país? No caso, aqui a questão está colocada, as pessoas daqui do Brasil podem compartilhar esses dados para fora? Podem, mas tem que tomar certas precauções, que é o seguinte: primeiro é o consentimento expresso do titular do dado, que olha, eu te autorizo, né, a tratar meus dados internacionalmente, transferir meus dados para empresas situadas no exterior. E um dos outros pontos a ser observados, principais, é que para que possa tratar o dado internacionalmente,
A empresa, que é a controladora dos dados do titular, ela tem que certificar que o país destino tem pelo menos o mesmo nível de tratamento de dados que o Brasil. Importantíssimo. Então, assim, tem que ser feito esse estudo, para onde vai isso, para garantir ao titular de dados que ele confiou a você, a custódia dos dados dele, vamos dizer assim, né? Então, você tem que garantir que o país destino tenha o mesmo grau de proteção de dados. Isso é uma exigência da lei. Senão não teria sentido, né, doutor? Pega aí um outro país que não tem nada a ver e aí vai fazer o que quiser com os dados. Exatamente, lá. Faz todo esse cuidado aqui dentro e daqui para fora não teria, né? Inclusive o controlador responde por qualquer dano ou qualquer vazamento que tenha lá, desde que, assim, no momento que ele repassa, né, ainda que com autorização expressa, ele é responsável também, justamente para assim, olha, ele tem que certificar que os parceiros comerciais dele têm o mesmo tratamento de dados que ele. Então é tudo para fechar nessa proteção. E evidentemente também que no sentido contrário, algum dado que foi enviado para a empresa aqui no Brasil, ela também tem que ter o mesmo cuidado, né, doutor? Sim. A lei fala que o dado que seja tratado aqui no Brasil ou coletado aqui. Então, seja de lá para cá ou de cá para lá, vai incidir a LGPD. Certo, é 2 pesos e 2 medidas, né? Agora, quais, né, são as possibilidades de penalidades e responsabilização, assim, para aquela pessoa que vai lá e infringe a lei, né? Evidentemente que a lei, a partir do momento da sua promulgação, ninguém vai poder alegar ignorância. Sim. Mas quais são as possíveis punições, penalidades para as pessoas? Olha, ela veio pesada, né? A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma multa para caso de vazamento de dados, não só vazamento, né? Qualquer problema que tenha referente aos dados dos titulares, a multa pode chegar até 2% do faturamento da empresa. Então, ilimitada a 50 milhões de reais, mas é muita coisa, né? Então, assim, o que nós da área estamos aguardando é como a Agência Nacional vai agir. Se vai ser, num primeiro momento, educativo, né, com advertências, que é uma das outras formas, né, de se punir a empresa, ou se vai ser já direto no caráter mais arrecadatório, né? Que aí seja mais um caráter mais pedagógico, né? Vamos dizer que a primeira multa é que vai ditar o rumo, né? No exterior, lá na Europa, com a GPDR, que é a equivalente nossa lá, teve multas pesadíssimas. Então, assim, a partir dali se gera um parâmetro, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda não sabe como a Agência Nacional vai agir. Se vai ser com advertência, por exemplo, a empresa ela vai ser obrigada a publicizar qualquer problema que teve, né? Então, é uma das formas. Se for apenas isso ou com multas reduzidas, aí cria-se um caráter educativo, né? Que, na verdade, deveria ser esse o intuito da legislação, né? Agora, porque também uma multa de até 2% do faturamento da empresa pode até inviabilizar a continuidade da empresa. Né? Aplica a multa e a empresa já entra com recuperação judicial. Né, então. Mas a intenção é assim, não causar um medo, mas assim, olha, tenham ciência de que se vocês não seguirem o disposto na lei, pode acontecer uma multa pesada. É importante, né, que quem está aí, né, com essa predisposição de uso de dados, né, tenha toda a cautela. Afinal de contas, a lei também, para que ela seja efetiva, né, doutor, além da fiscalização que é necessária, que é uma segunda etapa, né, que a gente espera e tem sempre aquela esperança que isso aconteça, ela vem justamente para regulamentar aquele assunto no qual no início do programa nós falamos aqui, era terra de ninguém, né? Então é muito importante a observação por quem está manipulando esses dados. Agora as pessoas também, aquela frase entre aspas, todo mundo é bom ficar esperto, né? Porque como eu falei, assim, não é só empresas no meio digital, né? Como empresas físicas mesmo, né? Pessoas jurídicas de direito público, direito privado, o próprio governo, vai estar todo mundo submetido a ela. Então, assim, todo mundo vai ter que ter uma atenção maior na coleta e no tratamento de dados. Parou aquela história de o RH mandar o currículo para a área financeira, não pode, sabe? O dado ele foi enviado para aquela finalidade dentro da empresa. Mesmo entre setores da mesma empresa,
esse dado não vai poder ser repassado. Isso é um costume que a gente tem. Pega uma pilha de documento aqui, joga para lá e tá tudo certo. Não vai poder mais. Doutor, então vai mudar a mentalidade mesmo. Tem que mudar. E nessa mesma linha, é o que o senhor está falando, não é redundância não, né? Mas evidentemente que vai precisar de uma preparação. Agora, como que as empresas, né, elas devem se preparar para tal? A legislação ela impõe que toda empresa vai ter que ter o encarregado. Esse é o nome que a lei deu para o responsável, né? Esse encarregado, ele que vai ser responsável por cuidar desse processo de implantação, né? Assim, verificar onde tem as pontas soltas ali de vazamento. Olha, isso aqui está certo, isso aqui não está. Esse encarregado ele vai fazer, junto com outros profissionais, um mapeamento de risco da empresa. É esse encarregado que vai responder para a agência nacional. Se a agência nacional bater a porta da empresa e falar assim, olha, eu quero falar com o encarregado, é ele que vai responder. Então, é uma obrigação legal que veio, né, e que a empresa vai ter que se adequar, fazer treinamentos ou contratar terceirizado. Não existe uma exigência na lei de que seja funcionário da empresa. Certo. E nem sócio. Não, pode ser um terceirizado. Então, assim, é até um mercado que se abre aí, né, de possibilidade, porque é alguém que tenha que ter esse conhecimento, não necessariamente da área de TI, mas que agrega, obviamente, né, por se tratar de implantação de processos, na maioria das vezes, eletrônicos. Doutor, agora, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está aí, como o senhor disse, existem interesses que ela não entre em vigor e existem interesses, né, que acham que sim, né, e a gente como legalista imagina que seria sim bem oportuno que ela tivesse sim a sua entrada em vigor para quando está previsto, né? Agora, o senhor acredita que dentro de tudo que nós já falamos aqui, né, o senhor evidentemente que já deu aquela olhada de uma maneira dinâmica ali na lei, o senhor acredita que pode ter ficado alguma coisa de fora ou que foi inserida alguma coisa que não deveria estar ali dentro do bojo da lei? Olha, a nossa legislação, ela veio num momento oportuno. Ela é basicamente montada em cima da legislação europeia de proteção de dados. Então, assim, lá eles já testaram essa aí, né, há alguns anos já, ainda que não tantos anos, mas já foi testado, já foi validada, né, vamos dizer assim. Então, a nossa legislação, ela veio um pouco mais madura, já por ser baseada na legislação europeia, né. Uma das coisas que a gente discute que possa ter ficado de fora é uma referência mais expressa, na verdade, em que a empresa também possa ser titular de dados, no sentido de proteção a dados da empresa, ela como titular de dados, né, que não fala sobre proteção de pessoas jurídicas, né, assim, de dados de pessoas jurídicas. Então esse é um dos pontos que ainda não ficou... Não está bem claro. Não, na verdade a lei fala de proteção de dados pessoais, né? Ainda existe aquela discussão de que a pessoa tem pessoa natural, pessoa jurídica, mas está mais pro outro lado mesmo. Ficou assim, para usar um termo aqui entre aspas, né? Isso está um pouquinho embaçado, né, doutor? Com relação aí ao tratamento de dados pessoais, né? Evidentemente que o que se espera sempre do legislador é uma transparência, né? Agora, doutor, existe ali uma previsão no artigo 4º lá, que é a dispensa do consentimento, né? No caso, se for, por exemplo, um legado que posteriormente ele autorizou, né? Mas posteriormente ele vai se valer lá do artigo 4º, que fala que precisa da autorização, ele alega que não. E nesse caso, doutor, que vai valer é que ele deu a autorização lá, isso é que vale. O consentimento ele só vai perder a validade a partir do momento que a pessoa revogar. Né? Porque ao dar o consentimento para uso, ele é por prazo determinado, ele é para finalidade específica, né? Então, assim, usou para outra finalidade,
a empresa já vai estar sujeita a advertência ou multa, né? Se usou por um prazo além do que foi dado o consentimento, o usuário pode exigir que aquele dado dele seja apagado ou que seja excluído ali do banco de dados, né? Não pode ser alegado lá que foi por prazo indeterminado que foi concedido. Não, existem algumas situações legais que a lei prevê que não exige esse consentimento, né? Inclusive de uso pelo poder público, né? A questão de segurança, né? Médica, enfim, algumas particularidades. Certo. Mas no geral tem que ser respeitado o consentimento desde a forma quanto a finalidade e o prazo, né, de uso. Atenção e parcimônia, né, doutor? Isso, sempre. Ok, quero reiterar meus agradecimentos ao Dr. Igor pela excelente participação conosco aqui no ADVJus TV. Momento em que sempre digo, gosto muito, momento divino aqui no ADVJus, veja. Vinho, espumante Pisato Rosé Brut. Ele é um espumante de coloração rosada com perlagem fina. O seu olfato tem aromas de morango e cereja. O paladar é refrescante, cremoso, frutado, equilibrado, seco de médio corpo. Uvas, Chardonnay e Pinot Noir. Ele é produzido pela vinícola Pisato, região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. A sua harmonização vai muito bem com peixes, frutos do mar, aves e sobremesas. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, Ok, legal demais. Meus amigos, eu não poderia deixar de fazer esse registro. O Brasil e todos nós vivemos sim um momento de muitas tensões, mas com certeza não podemos jamais perder nossas esperanças. Tudo ficará bem, com certeza. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Se liga! Um forte abraço! Até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.